Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Danilo Magri, bom dia, mais um Falando de Negócios, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan. E, logicamente, o comando agora é CEO. Aí hoje temos mais um convidado, que é o Marcelo Marques Pinheiro, que é o CEO da NIPBR. Bom dia, Clemente. Bom Vamos dia. lá, mais uma entrevista com um convidado super especial aqui da região, para a gente aprender um pouquinho mais, não é verdade? Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Aliás, a gente se conheceu no elevador, né? Chegamos bem juntos aqui. Por favor, fica mais perto do microfone, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Lembrando que a NIPBR é uma operadora de telecom na cidade de São José dos Campos. E você estuda direito, é isso? Não estudando direito? Já estudei faz um tempo. Me Já formei, terminou? mas nunca exerci. Tá. E quando começou a atuar na área de telecomunicações, em 1998, já faz um tempo, né? Se tornou aí especialista em redes, atuando diretamente em seu negócio desde então. Em 2001, iniciou a NIP Cable, aqui em São José dos Campos, e também nas cidades vizinhas, atende a região também. Ainda atualmente, a empresa atende também não só o Vale do Paraíba, como também o Litoral Norte. No mercado residencial, oferece aos clientes a Triple Play, que é internet, TV por assinatura e telefonia, ou seja, pacote completo, né, Pacote Marcelo? completo. Cama, mesa e banho. E como é que está o mercado hoje com essa pandemia, eu acho que nesse momento também a comunicação, enfim, né, tudo que se fala voltado aí para a empresa, é importante você estar muito bem conectado para poder as coisas acontecerem hoje, né, Marcelo? Porque não foi fácil, não. Mais de um ano de pandemia, mais de um ano as pessoas em casa, internet é fundamental, né? Inclusive até nos hospitais, né? Até dos hospitais. Realmente, nós atuamos há mais de 20 anos no mercado corporativo médio-grande e nós acompanhamos a evolução da internet e a internet virar o que ela é hoje. Né? Hoje uma casa não vive sem internet. Né? Ela um pouco antes da pandemia ela já não vivia, né? Por conta de entretenimento, por conta de trabalho, por conta de uma série de necessidades. Após a pandemia, eu diria que nós trouxemos uns 8, 10 anos para cá. Né? Coisas que não eram feitas na época da pandemia, como a telemedicina, entre outros, tornaram-se uma realidade. Né? Hoje pessoas se consultam de dentro de casa, estando doente ou não, rotina Aliás, ou não. a Jovem Pan promove esse ano agora, em outubro, um evento chamado 10 Debates Saúde, e a telemedicina vai estar no contexto desse evento aqui em São José dos Campos, viu, Marcelo? Sensacional. Muito bacana, porque acho que é importante, né? A gente ficava conversando aqui no cafezinho, né, Marcelo? E ele nos trouxe muita informação interessante de que vocês detectaram que nessa fase de pandemia, né, a gente teve um aumento de 40% no uso da internet, da utilização das bandas de internet. E isso é um dado nacional, isso não é um dado da nossa operação. E que o Brasil estava de parabéns, certo? Que a nossa estrutura aguentou. Está de parabéns. O Brasil ele tem uma característica, até pelo tamanho dele, que a internet ela é bem descentralizada. O que isso significa? Significa que existem os dois grandes centros. O principal é o São Paulo e o segundo é Rio de Janeiro, mas não desmerece outros centros, região de Minas Gerais, Belo Horizonte, região Sul também, Distrito Federal. E o fato da internet ser descentralizada, ela fez com que as pequenas, médias e grandes operadoras conseguissem ampliar o backbone na velocidade necessária para poder entregar o produto, enquanto outros países de primeiríssimo mundo sofreram lentidão com a internet. O Brasil não sofreu. Eu queria só falar uma coisinha, o Marcelo falando, a internet, né? A gente vê esse lado bom, importante e tal, mas a gente vê também que neste momento de pandemia, que a gente está utilizando muito, fazendo compras pela internet, os filhos estudando pela internet, a gente vê um boom também de dados, né, das pessoas aí sendo vendidas pela internet. Como é que a gente faz para, por exemplo, Marcelo, não sei se você pode nos ajudar nisso, mas assim, ter mais cuidado com os nossos dados, né? Vendidas e furtadas, né? É um problema sério. Sério, né? É um problema sério. Seria até liviano dizer, vamos só comprar de grandes empresas e de grandes marcas, porque a gente teve recentemente um problema com uma grande marca que expôs dados de milhões de brasileiros.
como eu sempre costumo dizer, a internet ela traz coisas boas, mas ela traz coisas ruins. Acho que como quase tudo na vida, né? Depende muito do lado que se trabalha. E realmente tem que se tomar muito cuidado em quais sites está sendo usado. Uma coisa que eu aconselho muitas pessoas, todos os bancos hoje têm aquele cartão que você faz por temporário. Né? Então, eu vou comprar uma bicicleta, custa R$500, você vai lá, faz o cartão, coloca a data e utiliza aquele cartão. Isso é muito melhor do que se deixar um cartão com validade disponível na internet, né? Mas é um assunto complexo. Explica pra gente, você tem a NIP-BR, comparada a outras internets já, praticamente, vamos até colocar assim, de uma maior propagação. Como é que a sua empresa, ela funciona como, por exemplo, as operadoras de telefonia? Ela também é uma operadora de telefonia, como é que funciona isso? Outra coisa, por que hoje a internet, eu não sei se está certo, se é a internet, se é a TV por assinatura ou se é a telefonia fixa, que está muito caro, né, Marcelo? Infelizmente, subiu muito e o que dá para a gente perceber também nessa pandemia, que as pessoas estão, muitas delas, deixando de utilizar, porque não conseguem mais pagar por falta de dinheiro e também pelo encarecimento do sistema. Principalmente a TV por assinatura. Exatamente isso, né? A internet, se comparado o produto que mais se vende hoje, que é o 99,90, seja de qual operadora estiver falando, uma grande, uma pequena ou uma média, eu diria que quando se coloca em dólar ou em euro e se compara com esses países, ela não é cara. Entendi. Tá? E eu não estou defendendo isso porque eu vendo. Ela, na realidade, ela fica abaixo do custo. Tá? Mas comparado a dólares e também ao euro. Ao euro. Né? Ou seja, os R$100, que é a internet, digamos que a grande maioria de entrada no Brasil, ela custa mais barato do que a pessoa pagaria por essa velocidade. Ou seja, um americano não compra por $100 uma internet da qualidade da brasileira. Não compra. Entendi. Não legal compra. Essa percepção nossa de ser caro e... não compra. A questão da TV por assinatura, ela é cara no mundo inteiro. Tá? Por que ela é cara? Porque as programadoras não são baratas. Entendi. Tá? Então, comprar conteúdo é caro. Quando você fala programadoras, quem são? São a Discovery, Fox, Turner, ou seja... Os canais. São os canais. São quem entrega o conteúdo. É quem realmente leva uma parcela considerável, até por conta deles terem uma estrutura cara. Sim. Tá? A gente nota que passa-se por uma evolução a TV por assinatura. Né? Qual é o futuro da TV por assinatura? Para a nossa data de nascimento, nem tanto, mas para uma data de nascimento menor, crianças aí a partir de 10 anos, o que elas querem é demanda. É TV por demanda. Não é o que vai passar às 10 horas da manhã. É o que eu quero assistir agora. Né? E aí ela quer buscar... Mudou o conceito, né? Mudou o conceito. A gente vê o aumento, né? Netflix batendo recordes de usuários. Aí entrando a Amazon, a Disney entrando no setor. O YouTube, né? Que tem um conteúdo vasto, né? Então a criança hoje pequenininha... Aliás, hoje Jovem Pan é 100% praticamente... Sem não, mas vamos ter uma boa parte da programação. A própria Jovem Pan, Panflix, né? Exatamente. E ela quebra barreiras geográficas, né? Sim. Então, se a pessoa estiver no Japão agora e quiser escutar Jovem Pan, assistir Jovem Pan, ela tem condições de assistir. E detalhe, você acompanha aqui na própria tela quantas pessoas estão assistindo, né? Quantas pessoas estão assistindo. Você tem uma noção. E são números realmente relevantes, né? E a gente tem noção de quantas mil pessoas, né, Giovana, assistem, por exemplo, aos Fake News, ao Pânico, Jornal da Manhã, enfim, né? Passa de milhões de pessoas assistindo, né? Interessante isso, E o conteúdo fica disponível, né? Ela não precisa necessariamente estar acordada agora às 7h24. Pode assistir depois, né? Exatamente isso. Né? A importância, como é que a coisa evoluiu e como é que o rádio, né? Que até então, há 30 anos se ouve, o rádio vai acabar, o rádio vai acabar. Não, o rádio não acaba, o rádio ele se reinventa, ele se adapta, né? É impressionante. Né? A gente estava falando com o Marcelo, né, como mudou as nossas vidas em 10 anos, como o streaming fez parte da nossa vida, como os celulares se adaptaram ao nosso meio de vida, né? Hoje a gente estava falando que a gente veio sem carteira, porque a gente tem o cartão de crédito, o documento, o convênio, tudo no celular, né? E eu me formei em 2009 em publicidade e propaganda. E em 2009, gente, 12 anos atrás, o iPhone estava engatinhando, os primeiros smartphones estavam chegando. Eu nem estudei marketing digital.
que hoje é o principal marketing que existe. Foi ontem, aí. praticamente, né, Danilo? Foi ontem. Foi ontem, Então, né? realmente, o setor da tecnologia ele é muito atraente, né? E por isso que a gente vê as empresas na Bolsa de Valores de tecnologia subindo muito e crescendo muito. E eu te perguntar, na linha do Clemente, como que você colocou a NIP-BR, a NIP Cable, né, num mercado com uma barreira de entrada tão grande, no sentido que você tem grandes concorrentes nacionais. Como é que foi? Não, eu vou entrar nesse setor e eu encontrei aqui uma oportunidade de mercado para bater com as principais. Principalmente na nossa região, né? Hoje existem outros concorrentes pequenos e médios, mas na nossa região, quando nós começamos, até 15 anos atrás, a gente tinha as duas monstros do mercado, aí, uma mexicana e uma espanhola. Né? E nós começamos justamente num nicho corporativo. Porque o que nós identificamos no nicho corporativo? Nós identificamos a necessidade das empresas de se ter uma internet estável. Então, o que as empresas precisavam? Elas precisavam de uptime. Ou seja, a minha internet, eu tenho que esquecer da internet. E foi dentro desse nicho, dentro desse segmento, que nós realmente crescemos. Né? A nossa história com o mercado residencial, com o famoso triple play, né? Internet, TV por assinatura e telefonia, ela começou há 3 anos atrás. Nós não fazíamos residencial, nós só fazíamos corporativo, médio, grande. A gente tinha quase que um slogan. A tua empresa pode ficar sem internet? Ah, pode. Então, provavelmente você não é cliente para nós. Né? Não porque a gente não quer atender, mas porque o custo de se ter uma estabilidade, de se ter a internet sempre no ar, ela é maior do que o custo de se ter instabilidade, óbvio, né? Então vocês entregam o que vocês realmente vendem, oferecem. Exatamente. E o que Que é mais o que não importante... ocorre hoje, né? Com as outras isso não acontece. Né? Te vendem 100 e te entregam 30, 40, 50, sei lá. Mais do que isso, é a estabilidade. Tá? O entregar a velocidade, eu costumo dizer que é uma obrigação da operadora. Né? Inclusive a Anatel está aí para resolver isso se ela não entrega. Mas mais do que isso, é a estabilidade. Ou seja, você tem internet de manhã, à noite e de madrugada. Entendi. Depois do intervalo, eu quero falar com você sobre a sua internet aqui. Quem quiser contratar a NIP-BR, como é que faz? Mas depois do intervalo, a hora. Muito bem, falando de negócios hoje aqui com o CEO da NIP-BR, Marcelo Marques Pinheiro. Antes do intervalo, falar para a gente sobre quem quiser adquirir internet NIP-BR, o que faz. Mas antes disso, eu achei interessante um papo aqui agora, durante o intervalo, da Giovana com o Marcelo sobre internet, né, Giovana? A gente estava falando sobre o domínio, né, que se ouvia falar que cabos para passagem de dados que iam até os Estados Unidos. Enfim, eu até falei assim, olha, não sei se eu estou falando uma bobeira aqui, mas queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso da questão dos dados da internet. O Brasil hoje ele está muito bem conectado, né? O que nós falamos no intervalo é o que se dizia no passado. Pode-se haver um apagão, ou seja, se os Estados Unidos quiser, ele tira a internet do Brasil. Era quase uma verdade, né? Era quase uma verdade porque os principais servidores, ou todos os servidores num determinado momento, no início da internet, eles ficavam nos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que colocou dinheiro Mas ainda existe o medo, né, Marcelo? De repente dá um pau no sistema e todo mundo fica sem internet, o mundo inteiro, né? Praticamente. Né? A internet, ela é um conglomerado de operadoras, né? Então, as operadoras se conectam a outras operadoras através dos peerings, de forma direta e de forma indireta. Quando a gente está falando de forma indireta, é porque você tem uma operadora que te leva até outra operadora, tá? Então, hoje, com o que o Brasil tem, cabos que vão para a Europa, cabos que vão para os Estados Unidos, cabos que vão para a África... E submarinos, submarinos, sai do Brasil. Embaixo sai da, do Brasil, por do baixo da mar. água, né? Então, hoje, se interliga Santos com Rio, Santos com Fortaleza, também com cabos submarinos. A América Latina está super bem conectada, Santos com Chile, Fortaleza pelo outro lado, enfim. Hoje nós temos um conglomerado de cabos, um volume de cabos que dizer que é possível isolar um continente, eu diria que não é mais. Não é mais, seria algo realmente próximo do impossível. Bom, já que a gente falou do começo da internet, né, Clemente? A gente não pode deixar um espaço reservado aqui para o 5G. Sim. A gente já vem falando de 5G e eu queria... Só queria fechar essa pergunta com ele com aqui, certeza. Danilo, sobre, por exemplo, você fala muito em tecnologia, você pensa aí, por exemplo, em Estados Unidos, lá no Vale do Silício, em São Francisco, e de repente a China está vindo também. Qual a sua visão sobre Estados Unidos e China em tecnologia e internet? Clemente, essa pergunta é muito interessante, porque há 10 anos atrás, a China tentava introduzir produtos no Brasil e nós, assim,
com todo respeito a eles, a gente ria dos produtos deles. Porque os produtos não eram maduros, os produtos eram ruins, né? E a China, ela alcançou um patamar de produtos que ela concorre com qualquer produto de qualquer país. Tá? Tendo preço, né? Tendo preço. Eu estou esquecendo a parte política. Tá? Esquece a questão política. Mas a China hoje, ela tem produtos, as maiores operações nacionais do nosso país, eu arrisco dizer que 40% a 60% do que elas têm de equipamento é chinês. Interessante, né? É chinês. Tomou conta, né? E o próprio 5G que a gente estava, né, que a gente ia começar a falar, a gente vê hoje uma nova guerra. Não é aquela guerra que a gente está acostumado a ver de tanque de guerra, bomba. É uma guerra de tecnologia, é uma guerra de informação, é uma guerra comercial mesmo, de influência. E a gente viu toda aquela discussão entre Estados Unidos, China, sobre a Huawei, né? Prenderam a vice-presidente. Qual que é a sua visão do 5G? Em que momento o 5G se encontra em relação à implantação no mundo e como que o 5G vai mudar as nossas vidas? O 5G, vamos dizer, o 5G no Brasil, nós já temos um edital escrito, um edital pronto, mas ainda não temos uma data para que esse edital realmente seja feita a licitação e vendida as frequências. A Anatel escreveu um edital muito bem feito. Eu diria que ela tentou não deixar ninguém de fora. Então, ali tem espaço para os gigantes, para os médios e talvez para os pequenos. E o 5G é uma realidade. O 5G ele chega. Chega quando? Pós-edital, eu diria entre 1 ano e meio, 2 anos, a gente começa a ter os grandes centros conectados via 5G. Tá? O 5G ele vai fazer com que realmente a gente passe a ter, de fato, a internet das coisas. Você ter velocidade em qualquer lugar. Porém, não é uma implantação rápida. Só para a gente, né, contextualizar quem não é tanto da tecnologia, a internet das coisas seria o caso, por exemplo, da sua casa conectada. A sua geladeira informando que está faltando leite. Exato. E o distribuidor de leite te entregando o leite através de um acordo, um contrato já feito de forma automática. Exatamente. Não dá para imaginar isso, né? E está aí na porta. A né? 5G, se fosse... Aliás, a Ericsson já está trabalhando em cima disso aí também, né? E aqui em São Também José. teve aqui o ministro das Comunicações, Fábio Faria, na inauguração do 5G aqui no trabalho da Ericsson, uma empresa aqui de São José dos Campos, né? Sim. E a própria telemedicina, né? As pessoas vão poder ter monitores que estão conectados à internet e que avisam um médico, um centro de médicos, um centro de telemetria humana, né? E que pode até tomar decisões dependendo do que estiver acontecendo com o Mas também já houve aquela fala também do perigo do 5G, né? Para a saúde humana, coisa parecida. Isso existe. Isso já está superado, isso não existe. Isso é radiofrequência. Nós já somos expostos à radiofrequência. Os famosos RFs, né, Charles? Então, assim, isso já foi superado. Foi realmente feito muito fake news em cima disso. Tem fake news em cima disso. Foi. Mas não existe, né? O benefício ou o malefício que o 4G traz, eu diria que é idêntico ao do 5G. E se estuda como muito aconteceu isso também quando se implantaram as torres, né, de transmissão de celular, que as coisas eram complicadas, tiveram até que fazer uma lei específica para a lei das antenas. Lei das antenas, que a coisa pegou bastante, né? Toda inovação disruptiva gera dúvida, gera uma resistência no começo, né? Então, se a gente tivesse que resumir o 5G, poderia falar que é da internet das coisas. É a automatização da sua casa, do seu carro, de você com um prestador de serviço de forma automática. É você passar a ter uma internet muito parecida com a internet que você tem dentro da tua casa na fibra ótica móvel. Tá? Certo. Ela nunca vai substituir a fibra ótica. Tá? Até em tecnologia, em números, é impossível isso nesse momento. Mas ela vai trazer um avanço... Isso quer dizer que a fibra ótica é muito melhor em termos de... Sim. Sim. Em termos de condições de passar... O volume de dados. Informações. Né? O espectro, que é o sem fio, sim, ele tem uma largura. E aquela largura, ela nasce e morre daquele jeito. Né? A fibra ótica não. A fibra ótica vocês vão ter a possibilidade de ir trocando os equipamentos nas pontas e esses equipamentos vão tendo mais capacidades e quase que o céu é o limite. Nesse setor de fibra ótica, quais são as principais inovações?
Eu acho que... São os roteadores, são as pontas? O que esse setor inova hoje é em condições de processamento, né? Qualidade de processamento, velocidade de processamento, que é o que se precisa para conseguir atender essa avalanche de dados. E a questão de velocidade de portas, né? Hoje já é uma realidade dentro de qualquer operadora, portas de 400 GB. Daqui a pouco vão ser portas de 800, portas de tera, né? E não para. Muito bem, estamos aqui falando negócios hoje com o Marcelo Marques Pinheiro, que é CEO da NIPBR. Danilo, interessante, né? Um papo sobre internet, tecnologia, isso a coisa não tem Não limite tem fim. mais. Se a gente ficar aqui a manhã inteira, a gente vai descobrir coisas novas. E aqui hoje conosco o CEO da NIPBR, o Marcelo Marques Pinheiro, que fala agora sobre quem quiser, por exemplo, ter a sua internet em casa. Pode? Faz o quê? Pode. www.nipbr.com.br. São pacotes, vários pacotes disponíveis? Sim, são vários pacotes. Comércio, indústria e também residência ou não? Existe lá no site o produto que a gente chama de residencial, que é o produto para as residências, e existe um corporativo também que nos leva para um outro site onde a venda é um pouco mais customizada. Eu acho interessante passar outra vez o endereço. www.nipbr.com.br. Danilo, você agora? Excelente. Não, para a gente encerrar, né, eu acho que a gente tem aqui um leque de oportunidades no Brasil para jovens que queiram se formar ou empreender no ramo da tecnologia. Inclusive, estudos mostram que em alguns anos a gente vai ter um déficit aí de 100 mil profissionais de TI. Então, para o jovem empreendedor, ou até para a pessoa que não é tão jovem assim, mas está querendo empreender, mudar de vida, qual é o seu conselho para essas pessoas que gostam de tecnologia, que querem seguir nesse ramo? Danilo, hoje já existe um déficit nesse mercado. Tá? Hoje encontrar profissionais com experiência já está difícil porque eles estão concorridos no mercado. O mercado quer bons profissionais. O que ele faz? Ele administra rede, ele administra backbone, ele administra protocolos que estão envolvidos na transmissão, topologia de rede. Não sai mais colocando cabo nos postes. Hoje, na realidade, a gente precisa ser muito mais proativo do que no passado. Então, sim, claro. Então eu preciso que a nossa engenharia saiba o que ele precisa fazer daqui 2 meses. Porque, às vezes, para acontecer em 2 meses, tem que começar hoje. Então, eu diria para os jovens que quem gosta desse segmento, que é um segmento que não retroage mais, né? Ou seja, estude. Né? Hoje existem muitas possibilidades na própria internet de se conhecer, de se estudar, de se O que o mercado hoje absorve mais, Marcelo? Formados em tecnologia ou formados em faculdade? Curso médio ou curso superior? Existe uma questão que eu acho que vai existir para sempre, é que, infelizmente, a gente tem que contratar por currículo. Sim. Né? Então, de duas uma, ou a pessoa ela tem uma faculdade e ela tem algumas graduações ou alguns cursos. Faculdade de TI. De informática como um todo. Entendi, tá? entendi. Ou ele realmente tem que ter um currículo com muitos cursos, né? Para que você olhe aquilo. Eu diria que assim, a faculdade ela abre horizontes. Né? Então, a gente percebe muito que os engenheiros... eles têm uma visão muito maior, porque a faculdade ajudou nisso. O que ele faz, dificilmente ele aprendeu na faculdade. Ele aprendeu pós-faculdade. Porque muita gente sabe que tem muitos jovens ficam em casa, né? Operando ali, mesmo quando no game, trabalhando, acompanhando, de repente monta e desmonta o computador, sabe se está boa a internet, se está ruim, e de repente é um talento que está enfiado dentro de casa, de repente o mercado está aberto para ele desenvolver, né, Danilo? Programação, mercado de games, tudo, né? Crescendo demais e atrai muito esse jovem, às vezes menor de idade, que já começa na sua casa a programar, a resolver problemas, como você falou aí, da própria casa, né? Exatamente isso. Muito bem, falamos aqui hoje então com o CEO da NIPBR, o Marcelo Marques Pinheiro, que a gente agradece muito a visita à rádio, que seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado. Danilo, a gente acho que dá uma paradinha por uns dias, depois você volta, né? Ou ainda não. Vamos ver, né? Que eu acho que a semana e os próximos 15 dias a gente dá Vocês que mandam. Mas vai ser por um bom motivo, né? Não tenha dúvida. Vamos deixar quieto. Surpresa. Expectativa, né? Surpresa, mas vai ser por um bom motivo. Então tá bom, então. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Danilo. Obrigado a vocês. Até mais, hein? Tchau, tchau.